Lideranças da advocacia fazem uma mobilização nesta quinta-feira nos fóruns de todo o estado para reforçar a importância da manutenção da prerrogativa. E para falar sobre esse assunto, está aqui no Jornal do Meio-Dia o presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas da OAB de Mato Grosso, André Stumpf. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde aos advogados do Estado de Mato Grosso. Presidente, em que situações aí essas prerrogativas dos advogados, elas são violadas? E isso ocorre com frequência aqui em Mato Grosso? Ocorre diuturnamente. Nós temos tido problema com polícia militar, polícia civil, dentro de fóruns da capital, nós temos problemas. Esse ano nós já temos 192 processos instaurados, este ano, dos quais já julgamos 170 processos já foram julgados. Já este ano. Qual tipo de violação mais comum que ocorre ou quais os tipos das violações mais comuns aí das prerrogativas? O livre acesso do advogado a conversar com o cliente, o livre acesso do advogado a ter cópia de processo, né? E principalmente o acesso ao cliente e a processo são os dois maiores. Mas essa situação deve mudar, né? A gente estava conversando um pouco e vai virar, tem uma nova lei que criminaliza, né, essa falta de acesso. Quem impedir essa falta de acesso, como que vai funcionar, doutor? Bom, vamos lá. Nós temos agora, no dia 22, a Marcha Nacional da Advocacia. Em abril tivemos com a Comissão Nacional, fizemos essa proposta, partido aqui de Mato Grosso, fiz a proposta e foi aprovado. No dia 22, nós faremos uma visita com toda na Advocacia Nacional, todos os presidentes nacionais, ao Senado, ao Congresso Nacional, para que esse projeto de lei, a PL 141, que foi aprovada ontem lá no Senado, para que a gente coloque ela em vigor o mais rápido possível. A PL 141, ela traz a criminalização da violação à prerrogativa. Ou seja, a autoridade, aquele que violar a prerrogativa do advogado, vai responder criminalmente com a pena de 1 a 4 anos de detenção, inclusive perda de cargo, o que é fundamental para a advocacia. O senhor falou agora há pouco aí das dificuldades aí dos advogados nos fóruns da capital. Agora isso se verifica mais em relação ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário? É promotor ou é juiz? Ou os dois? Acaba numa proporção idêntica, né? Mas em sentidos opostos. Quando um processo está no gabinete e o advogado quer o acesso ao processo, a dificuldade justamente da organização pela quantidade de processo. Hoje o Código de Processo Civil estabelece uma ordem de julgamento. E quando o advogado quer ir lá olhar o processo, ele está numa ordem até que se encontre o processo e aí tira ele daquela ordem e entrega ao advogado, é restituí-lo no mesmo lugar. A falta de estrutura, de gente no gabinete do juiz para fazer esse serviço. E o Ministério Público, por sua vez, os inquéritos civis que eles abrem, eles não franqueiam acesso ao advogado. Nós temos inúmeros processos dentro da OAB, reclamações em que o Ministério Público não franqueia o acesso ao advogado desses processos. Presidente, queria que o senhor explicasse para a população, porque tem muita gente que acha que as prerrogativas são privilégios, mas não é bem assim, né? O senhor deu até alguns exemplos para a gente. Por que não é privilégio e sim uma necessidade para o profissional, para o advogado? Porque para o advogado exercer na área criminal o direito de defesa do cliente, ele tem que ter acesso irrestrito, não só ao seu cliente, como a todo o processo que pesa contra ele. É o direito de defesa. Então, essas prerrogativas, elas garantem ao advogado o acesso dele ao processo, o acesso dele ao cliente e que ele possa exercer na plenitude a defesa do cliente. Então, a prerrogativa nada mais é que são garantias ao profissional do direito, ao advogado, para que ele possa exercer a defesa do seu constituinte na sua plenitude, sem nenhuma barreira, sem nenhum tipo de imposição ao advogado. Agora, quando alguém está sendo investigado e esta investigação ainda está em curso, mas o investigado já constituiu o advogado, o Ministério Público, a própria Justiça, podem negar o acesso do advogado a esse processo? Existe algum tipo de situação excepcional? Então, vamos lá. Existe uma excepcionalidade, mas é referente a uma circunstância. O advogado tem o acesso ao processo ou ao inquérito, à investigação. O que pode ser, naquele momento em que ele faz o requerimento,
aquela investigação em curso é que ela pode ser suprimida dele naquele momento. Isso veio, inclusive, com a alteração da lei do Estatuto, que já tivemos no ano passado, né? A 13.246, que alterou o Estatuto, incluiu alguns artigos no Estatuto da Advocacia e lá no 21º nós temos em curso essa situação em que o que estiver em curso não há necessidade e obrigatoriedade da autoridade a apresentar ao advogado, mas todo o restante que forma o caderno processual, o advogado deve ter livre acesso. O senhor falou das ameaças à prerrogativa do advogado no Ministério Público, nos tribunais, mas isso não acontece só nessas instituições, nas próprias delegacias também, né, presidente? Nós temos um problema hoje muito grande com delegacia de Polícia Civil e com relação à Polícia Militar. A Polícia Militar, principalmente na confecção de boletim de ocorrência, onde o advogado, desde o início, a Constituição, no artigo 5º, inciso 62, ela traz que é assegurado ao preso a assistência à família e do advogado. E nós temos tido muito problema com o policial militar, inclusive com violência. Esse ano nós já tivemos registro de três advogados que foram agredidos por policiais militares. Por óbvio que é um número pequeno, porque a polícia militar não é composta só por esses 3, né? Mas nós temos casos que chegam ao ponto da violência, né? E o que é coibido, e agora com a criminalização, além da perda do cargo, a punição também com a pena de detenção de 1 a 4 anos. Agora, essa questão aí, ela também tem um outro lado. Já existiram casos, né, vários casos, onde o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, acaba tendo que agir, porque advogados acabam cometendo ilegalidades na defesa dos clientes. Isso é um fato também. É um fato. Esses abusos, eles são encaminhados ao Tribunal de Ética. Em todas as reuniões que fazemos com o Comando Geral da Polícia Militar e que nós fazemos também com a Polícia Civil, nós pedimos, encaminhe a OAB, o Tribunal de Ética vai punir os advogados que cometerem o excesso. Até porque o dever de urbanidade não é só do cidadão para com o advogado, é do advogado também no trato com as autoridades. Então, aquele advogado que se excede, que sai da sua linha, ele vai responder ao Tribunal de Ética. E nós já tivemos, ao longo dessa gestão, já tivemos mais de 8 advogados excluídos dos quadros da OAB. Então, nós não estamos poupando esforço também, não só para ser intransigente na defesa da prerrogativa, mas também para punir os maus profissionais. A fiscalização é dos dois lados, É dos dois lados. Com essa criminalização e com essa movimentação que vocês fazem hoje, amanhã, dia 11 de agosto, é dia do advogado, vocês esperam que essa situação mude, que as pessoas comecem a respeitar as prerrogativas, porque já está previsto em lei, mas até hoje não é respeitado? A mobilização nossa ela acontecerá hoje às 14 horas. Mobilizamos em todos os fóruns do Estado de Mato Grosso, os presidentes de subseção e os membros do Tribunal de Defesa e Prerrogativas. Nós estamos nos mobilizando por uma única razão: conclamar a advocacia, a união, o fortalecimento da advocacia, para que a gente consiga e apresente não só a sociedade, mas aos servidores, a todos aqueles que vão estar hoje frequentando o fórum, a valorização dessa prerrogativa. Começa até pelo próprio advogado. Ele tem que ser o primeiro a invocar a defesa dessa prerrogativa e brigar por ela, para que isso não ocorra mais vezes. Embora esteja numa lei federal, nós nos deparamos diuturnamente também com essa infringência por normas regimentais internas que hierarquicamente estão abaixo de uma lei federal, que é o Estatuto da Advocacia. Então, embora nós tenhamos esses problemas, vamos mais uma vez, vamos continuar levando, não só ao próprio advogado, que ele seja o primeiro a levantar, mas pela própria união da advocacia, para que a gente possa fazer essa defesa intransigente. Presidente, uma questão aí mais específica. Um advogado que já foi presidente da OAB, o advogado Francisco Fayad, está arguindo a suspeição de uma juíza, a juíza Selma Rosane de Arruda, da 7ª Vara Criminal, e uma das razões ali que são alegadas é de que ela dá muita entrevista para a imprensa. A OAB entra nesse tipo de processo ou não? Ela sai em defesa desse advogado ou não? Não. Aí é uma questão de ordem pessoal, particular? Nós temos que separar os assuntos, porque esse é um dos assuntos pelos quais ele levou o CNJ.
A questão que envolve a OAB é quando ela diz que o advogado criminalista tem acesso a processo. Quando ela fala o advogado criminalista, ela expande a acusação a todos aqueles advogados que atuam na área criminal. E você não pode generalizar, jogar na mesma vala todos os advogados. Não funciona assim. O advogado tem que ter o direito... Ele falar, o advogado fulano de tal. Sim, ela teria que ter dito ele especificamente, tá? Então é o seguinte, a OAB ela está atuando e vai atuar quando ela generaliza e ela foca a advocacia de uma forma geral. Porque da entrevista não é crime, não é, mas presidente? ela não pode comentar fatos do processo. A LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, também ela proíbe que ela fale de processo em público. E ainda mais processos também que às vezes estão em sigilo. Então há uma diferença, Lúcio. Estão fazendo isso com base na LOMAN. Ele deve ter feito isso. A OAB não. A OAB ela só está se preocupando. E nós temos um processo interno em que a doutora Selma, ela está administrativamente lá no Tribunal de Disciplina, Tribunal de Prerrogativas, justamente pelo fato dela ter generalizado, estendido a acusação dela, dentro do despacho dela, a todos aqueles atuantes do direito criminal. Quer dizer, nesse caso aí, tem que especificar. Deve especificar. Quem não está agindo de forma correta é o advogado fulano de tal. Exatamente. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada, presidente.